Deus o ampare, né? Os protetores dessa casa, protetores de todos nós, para que nós aqui possamos, então, poder absorver aquilo que seja importante para nós. Que a paz e a luz do Mestre esteja conosco hoje. E eu agradeço profundamente por poder estar aqui, né? Todos vocês. E por essa oportunidade de trabalho, que eu acho que é sempre extremamente importante para todos nós. Né? Parece que a gente está dando alguma coisa, mas na realidade somos nós que estamos muito recebendo a oportunidade de evoluir. A palestra que nos foi proposta, o tema que nos foi proposto para a palestra de hoje, foi a missão dos apóstolos ontem e hoje. E para a gente começar, então eu preciso primeiro que a gente fale o que são apóstolos, né? Apóstolos são aqueles que seguem, que fazem com que os mandamentos sejam divulgados, com que as pessoas conheçam aquilo que o Mestre veio trazer, né? Seja esse Mestre de que forma seja. Então, como que nós estamos falando dos apóstolos de Cristo? Os apóstolos do Cristo foram aqueles que foram convidados a vir junto dele para que a mensagem dele pudesse ser divulgada. E foram aqueles que, vamos dizer assim, foram convidados para fazer com que houvesse a demonstração, então, de todos os ensinamentos de Jesus. Então, a gente já viu que para ser apóstolo, então, a gente tem que ter, vamos dizer assim, características especiais em termos, porque todos nós podemos desenvolver essas características, depende de cada um de nós. Existe uma diferença entre discípulos e apóstolos. Discípulos, eu já quero crer que todos nós somos, porque discípulo é aquele que busca o aprendizado, que busca o conhecimento. Isso nós já estamos fazendo quando estamos sentados aqui, quando nos predispomos a ouvir as palestras, os ensinamentos de Jesus, as orações que aqui são feitas. Né? Então, discípulos nós somos, mas precisamos nos esforçar mais para que nós possamos nos transformar em apóstolos. Porque os apóstolos do ontem são os que nós já conhecemos, os 12 apóstolos, mas os apóstolos do hoje somos cada um de nós que precisamos, vamos dizer assim, despertar, então, essa perseverança no aprendizado, mas principalmente em colocar na ação aquilo que nós aprendemos. Né? Por que Jesus escolheu 12 apóstolos? Não veio e não transmitiu a sua missão sozinho. Primeiro, porque é muito difícil a gente transformar alguma coisa de forma solitária, né? Ainda mais numa época em que ele veio trazer coisas muito inovadoras do que estava acontecendo no momento, né? Para pessoas ainda ignorantes. Então ele precisava de alguém que lhe desse suporte, tanto físico quanto emocional. Então a gente já vê que esses apóstolos que vieram, eles foram preparados para essa missão que eles iam ter que desempenhar aqui. E o segundo, por que 12 apóstolos, né? Não 2 ou 3? Para nos mostrar que nós não somos seres gregários, né? Que nós somos seres que precisamos estar e nos desenvolver em companhia, em sociedade, vamos dizer assim. Tá? Então foi por isso que Jesus não teve 2 ou 3, mas ele quis ter mais para mostrar que nós nos desenvolvemos melhor em grupo. Porque um auxilia o outro, um reforça para o outro a necessidade de se melhorar. Né? Aquilo que um tem de qualidade reforça no defeito do outro. E assim nós vamos nos escorando até que todos nós possamos nos melhorar. Estou falando todos nós, lembrando, somos nós, os apóstolos, que Jesus tem neste momento, na atualidade. Então precisamos assumir a nossa missão, né? Que é difícil, mas já não é tão difícil quanto foi no passado. Por quê? Porque a gente já tem outro entendimento. Né? Nós hoje em dia já temos essa abençoada
doutrina que já nos explica o porquê das coisas, já nos dá compreensão das dificuldades, por que nós passamos por ela, do porquê que nós estamos aqui neste momento, nesse país, neste local e não em outro, né? Num corpo perfeito ou num corpo com dificuldades. Então, para nós é até mais fácil, porque a gente já tem subsídios para poder compreender isso tudo. Mas não é mais fácil no sentido, vamos dizer assim, do esforço que cada um de nós tem que fazer. Isso é individual, né? Nós precisamos nos conscientizar dessa nossa missão e nos apoderarmos dela. Porque para ser apóstolo a gente precisa desenvolver uma série de qualidades que todos nós temos, né? Mas que muitas vezes por preguiça, por acomodação, por não querer se incomodar, por achar que, vamos viver a vida aqui assim, por que eu estar incomodando de ir lá na quinta-feira que vai chover no serviço químico, né? Por que eu vou estar perdendo meu tempo lendo um livro aqui, coisa, ou divulgando essa mensagem para os outros quando eu sei que eu vou ser questionado? Então nós precisamos estar preparados para isso. Não vamos mais enfrentar as feras, os leões, nada disso, mas nós vamos enfrentar os leões deste mundo aqui, porque a gente ainda está vivendo num mundo que está muito materializado, né? E se nós não assumirmos esse nosso papel de missionários de Cristo, a coisa vai ficar cada vez mais complicada. Então nós precisamos sim, para aquele que não acredita, a gente ter coragem, não de obrigá-lo a acreditar, mas de falar sobre o que a gente acredita. Porque ele ouvindo, pode ser que aquilo fique como uma semente ali dentro dele e que um dia vai despertar, né? Porque Jesus disse, não vamos dizer assim, falar aos gentios, mas no sentido naquela época, gentil era aquele que não conhecia nada ainda. Eles vieram para falar para aqueles que já tinham a ideia de um Deus monoteísta. Por quê? Porque era mais fácil que as pessoas tivessem uma compreensão, né? Então, assim, nós também não vamos obrigar os gentios, ou seja, aqueles que não acreditam nas mesmas coisas que a gente, a acreditar. Mas nós temos, assim como os apóstolos fizeram, que falar sobre as coisas que nós acreditamos. Porque assim, às vezes, a gente vai estar abrindo para o outro, assim como eles fizeram naquela época, um entendimento que talvez eles não tinham, né? Ou que não tenham agora nessa época. E vamos estar dando para eles, quem sabe, a possibilidade de se sentirem mais apoiados para vivenciarem essa sua vida aqui, assim como a gente tem. Quando nós passamos por uma dificuldade, né, pelo que nós já acreditamos, é mais fácil. Não é que seja, vamos dizer assim, que não seja complicado, mas é mais fácil. Por quê? Porque a gente já sabe que vai passar, já sabe dos porquês e já sabe, vamos dizer assim, que isso aí não vai se eternizar, né? Vai ter um tempo e vai terminar. E se a gente passar com coragem, sem reclamar, que isso é difícil, né? A gente ainda está aqui nessa vida, normalmente quando vem um tropeço, a gente dá uma reclamada, puxa, doeu meu dedo, por que tinha essa pedra no caminho, né? Em vez de pensar, puxa vida, eu vou tirar essa pedra do caminho para que o meu irmão não tropece nela. Que é isso que o apóstolo faz. O apóstolo é aquele que quando olha para a pedra no caminho e tropeça, ele não reclama. Ele vai lá e tira a pedra para que outro não tropece. E é isso que a gente tem que começar a se conscientizar para conseguir fazer. Jesus, voltando aos apóstolos da antiguidade, né, foi buscar então um grupo para dar esse primeiro ensinamento, de que nós somos seres que precisamos crescer unidos. Então aí já nos dá também aquela ideia, né, de que ser ermitão, ir para um lugar isolado, viver lá isolado, não é uma coisa boa para ninguém, nem para nós e nem para aqueles com quem a gente conviveria e que a gente poderia estar levando uma mensagem do bem, né? Porque é muito fácil a gente ser santo quando ninguém nos provoca, quando ninguém pisa no nosso calo, aí é muito fácil, né? A gente ter essa santidade. Por isso que é mais fácil a gente ser bonzinho com os que estão fora, né? Com aquelas pessoas com quem a gente convive de vez em quando, do que
com aqueles que são a nossa família. Por quê? Porque a nossa família sabe exatamente onde que tem que pisar, porque a gente, né? Então ali está o nosso grande treinamento para que a gente se reforce em evoluir e progredir. Eu tenho 2 filhos. Um é muito parecido comigo. É tão fácil conviver com ele, por quê? Porque nós pensamos da mesma maneira, nós não nos atritamos, né? A outra já é a minha pedrinha no sapato. Mas eu tenho que agradecer todos os dias a presença dela na minha vida, porque é ela que me faz crescer, né? É ela que me faz pensar sobre as coisas, é ela que me faz rever uma série de conceitos, vamos dizer assim, que às vezes a gente se apega a conceitos, né? É ela que de vez em quando vem e me diz, mas tu não está fazendo aquilo que tu diz lá, né? A tua palestra foi maravilhosa, mas tu não está agindo conforme tu falou na tua palestra. E é assim que a gente cresce. Claro que na hora dá aquele choque, a gente fica com aquela raivinha, mas depois a gente para, pensa e diz, puxa vida, tem toda a razão, sou eu que preciso me modificar. E isso é muito importante a gente ter. É sempre nós que precisamos nos modificar. Quando a gente não está satisfeito com uma situação que está acontecendo à nossa volta, normalmente a gente culpa o outro, aponta o dedo para o outro, né? Olha lá o que ela me fez. Não, vamos pensar por que ela me fez aquilo. Porque quando eu penso por que ela me fez, eu estou buscando em mim, não estou levantando o dedo para ela. Eu estou procurando em mim aonde está aquela minha dificuldade, porque ela só me serviu como uma sombra. Né? E é isso que o apóstolo faz. O aprendiz, muitas vezes, aponta o outro. Né? Mas o apóstolo, ele busca nele autoconhecimento. A gente já vê que é uma das situações que os apóstolos precisam ter. Então, voltando lá, Jesus também não foi buscar doutores da lei. Não foi buscar aqueles que tinham conhecimento, que sabiam tudo, que vamos dizer assim, eram os bambambãs da época. Né? Ele foi buscar aqueles que eram do povo, os pescadores, os cobradores de impostos, aqueles que não tinham nenhuma projeção social, vamos dizer assim. E por que ele fez isso? Primeiro, para mostrar que todos, independente da posição social, têm condições, né, de serem seres do bem, vamos dizer assim. E todos têm condições de evoluir. Os doutores da lei, o que acontecia? Muitos, ou a grande maioria, o orgulho, né, que é o nosso grande problema. E eu não vou falar só dos doutores da lei, vamos bater no peito, né? Todos nós temos, em maior ou menor quantidade, orgulho dentro da gente. Porque quando a gente briga com o outro, é o nosso orgulho que está brigando com ele. Né? Porque se nós não tivéssemos orgulho, aquilo não nos atingia, a gente saberia que aquilo ali não tinha razão de ser. Não está falando, mas aquilo não tem reflexo em mim. Mas o orgulho, aquele que reconhece que eu ainda tenho aquela dificuldade que eu quero admitir, esse vem fora. Então foi por isso que os doutores da lei tinham esse orgulho. Eles se achavam que eles sabiam tudo. Então como é que eles iam aprender sobre coisas novas se eles achavam que sabiam tudo? Agora, ele foi buscar exatamente porque aqueles estavam preparados, estavam abertos para receber o novo e aceitar. É óbvio que esses espíritos, se a gente for pensar aqui, foram espíritos que foram preparados, eles já tinham um caminho de evolução, que era uma missão bem pesada. Né? Mas, vamos dizer assim, vieram, aceitaram isso, correram um risco, porque a gente sabe que quando a gente chega aqui na Terra, a gente muitas vezes também se atrapalha um pouco, né? Se propõe um monte de coisas boas, quando chega aqui, às vezes não consegue realizar muito, se deixa envolver pelo orgulho, pela vaidade, pelas coisas do mundo, né? E se desvia daquilo que era a nossa missão. Então eles correram esse risco, mesmo já sendo espíritos mais preparados, mas aceitaram. E aí naqueles 12 também, tiveram aqueles que foram chamados e aceitaram logo em seguida, né? E outros que
mas peraí, deixa eu dar uma pensadinha, né? Porque para ser discípulo eles tinham, para ser discípulo não, para ser apóstolo, eles tinham que aceitar abrir mão de si mesmos. Isso aí, vamos combinar, é muito difícil, né? A gente normalmente não abre muito mão de si mesmo e das coisas que estão aqui. O convite era esse: larga e me segue. Né? É o convite que continua sendo feito. Só que hoje em dia não é largar as coisas aqui, é largar os defeitos, as dificuldades, as vaidades que nós ainda temos para seguir esses ensinamentos de luz de Jesus. Eles não são difíceis, mas para nós ainda são, exatamente porque a gente ainda não entendeu muito essa linguagem do amor. O dia que a gente entender profundamente essa linguagem do amor, se torna muito fácil. E daí eu amo ao próximo como a mim mesmo, ou seja, já aprendi a me amar, já aprendi a trazer o meu melhor para fora e aprendo a reconhecer o melhor no outro. Foi isso que os apóstolos aprenderam a fazer. Porque quando eles foram convocados, Pedro era um que muitas vezes ele questionou Jesus: mas como assim? Como que tu vai dar outra face? Mas o que é isso? Onde nós estamos? Não é bem assim. Por que eu vou ter que largar tudo? Eles questionavam, porque eles não entendiam ainda. Eles tinham tido a primeira fase de um apostolado, ouvir o chamado. Eles ouviram o chamado e vieram. Assim como nós estamos sendo convocados a ouvir o chamado, porque estamos sentados aqui, estamos ouvindo o chamado. Vai estar em cada um aceitar, e o momento em que vai aceitar também é próprio de cada um. A segunda fase era começar a, então, vamos dizer assim, se educar, ou seja, estudar. Por isso que eles passaram 3 anos andando com o Cristo antes de começar a poder realmente exercer um apostolado como depois eles exerceram. Né? Eles primeiro tiveram que aprender sobre humildade, aprender sobre amor, aprender sobre dar outra face, por mais difícil que fosse. Né? Aprender a ter confiança em si mesmos. Que quando Jesus diz para eles: vocês vão poder realizar os mesmos milagres que eu realizo, eles não confiaram muito nisso. Tanto que eles foram, Jesus mandou eles para irem, né, levar a palavra para os povos e começar, vamos dizer, a fazer o que ele fazia, que era curar as pessoas. E no começo não foi bem assim, não conseguiram. Por quê? Porque não acreditavam em si mesmos. Pedro, quando Jesus mandou ele caminhar sobre as águas, o que ele fez primeiro? Afundou, que é o que a gente faz. A gente quer, a gente já acredita, mas logo que a gente começa, a gente não afunda muitas vezes, titubeia, né? Até que a gente se sente forte o suficiente, com coragem suficiente e principalmente com fé suficiente para caminhar sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas isso tem que ir sendo trabalhado, ou seja, educado, aprendido. Não cai do céu pronto. Cada um de nós vai ter que fazer o seu esforço para esse aprendizado, que foi o que os apóstolos fizeram. Foram preparados durante aqueles 3 anos de formas diferentes, porque Jesus respeitava profundamente a individualidade de cada um. Né? Assim como ele respeita as nossas. É por isso que quando tu falaste aqui hoje, né, que é como uma escola, reencarnação, que uns vão ter 2, 3, outros vão ter 20, 30, sei lá eu, 1000, vai depender de cada um. É por quê? Porque ele respeita a individualidade de cada um de nós. Ninguém é obrigado a fazer a coisa assim rápido. Não. Ele dá a chance, dá a chance, dá a chance. Se a gente não consegue, aí vem a vida e dá um sacode, né? Para quê? É castigo? Não, não é castigo. O sacode é exatamente o despertar. Acorda, porque tu tem um caminho melhor que esse para seguir, né? Não precisa ir por aí. Aí a terceira parte, depois que já está educado e tudo, é a missão.
Então vamos começar, vamos assumir a nossa missão, que foi o que eles fizeram, né? Quando Jesus desencarnou, cada um deles disse, bom, precisamos então agora assumir a nossa missão, que é de levar esses ensinamentos que nós aprendemos do Cristo para o resto das pessoas, de uma forma mais forte, né? Porque quando Jesus desencarnou, aí eles se apoderaram, vamos dizer assim, de si mesmos, tiveram que fazer isso para poder honrar ao Mestre, né? Então eles partiram para a divulgação, sem medo, vamos dizer assim, do que aquilo pudesse trazer para eles, porque eles sabiam que se Jesus, que era o Mestre, tinha sido imolado, para eles ia ser mais fácil. Por quê? Porque eles estavam indo exatamente contra os doutores da lei, os poderosos da época, né? Então, eles sabiam que iam encontrar dificuldade. Mas eles também já tinham visto quantas almas que já tinham despertado com as palavras de Jesus. E que era importante, então, exatamente porque eles tinham sido preparados na espiritualidade para essa missão, que eles prosseguissem com isso. Só que a gente não pode esquecer que cada um de nós aqui foi preparado antes de encarnar para a sua missão, seja ela grande ou pequena, né? É uma missão, a gente está aqui falando, é uma missão pequenininha, mas é uma missão. Porque pode ser que, vamos dizer assim, a palavra que saiu daqui possa despertar alguma coisa boa no coração do outro, né? E eu me lembro que quando eu era mais jovem, que eu fazia palestras, um dia eu me dei conta, eu digo, gente, mas eu falo de coisas que eu ainda não consigo fazer. Eu quero muito, mas eu ainda não consigo fazer. Então eu vou parar de fazer palestra, porque eu estou me sentindo uma farsa, né? Não vou mais fazer palestras. Aí minha mãe, muito sábia, me disse, minha filha, mas tu tem que ver que se tu não consegue te ajudar com as tuas palestras, né, talvez tu esteja ajudando alguém. E que se tu veio com essa facilidade, com esse dom, vamos dizer assim, é porque isso é uma missão na tua vida, né? E tu vai desistir dela. Então, se tu não está conseguindo aproveitar para ti, ao menos tu dá essa oportunidade para os outros. Eu pensei, é verdade. Então, vamos continuar. E como disse aqui o nosso amigo Silon, né? Os primeiros ouvidos que ouvem são os nossos, né? Então é aquela história da pedra mole em pedra dura, tanto bate até que cura. Então uma hora vai começar a servir para a gente também. E, então isso é importante. Vocês lerem aqui, incentivar o evangelho no lar, conversar com um amigo e levar aquilo que a gente acredita, isso é uma missão. A gente às vezes acha que não, mas é uma missão. A gente como mãe, como pai, ensinar os nossos filhos, né, sabendo que eles têm o direito de escolher o que eles quiserem depois, mas ensinar aquilo que a gente acredita que é uma verdade para a gente, que é uma coisa boa na nossa vida, é uma missão. A gente precisa fazer isso. Porque a gente sabe que se eles crescerem sem orientação nenhuma nesse mundo que a gente vive, vai ser meio complicado, né? Talvez eles caiam em alguns tropeços que eles não precisariam cair. Eles podem até não acreditar, ou dizer que não acreditam, mas na hora que eles passarem por uma dificuldade, aquilo vai vir. Puxa, eu aprendi lá na aula de evangelização, né? Eu ouvi minha mãe falando sobre isso, ou meu pai falando sobre isso. Lá no culto do evangelho no lar, que eu era obrigada a fazer, tinha uma raiva daquilo, mas era obrigada a fazer, mas eu ouvi sobre isso. E aí ele vai ter uma força que ele não teria se ele não tivesse tido todas essas oportunidades. Então, missão, né? E depois dessa parte da divulgação, aí é a gente se apoderar de tudo aquilo que a gente pôde conseguir através disso, né? É ter o poder do amor dentro do nosso coração, ou seja, Jesus, de uma forma plena no nosso coração. Ter tolerância no convívio com todas as criaturas com quem a gente estiver, né? Ter paciência, tal da paciência é difícil, né? Quando a gente às vezes levanta e diz, hoje eu vou viver o meu dia com paciência, não vou me incomodar com ninguém,
vai muito bem até metade do dia. Aí daqui a pouco já se perde, né? Já briga com um, já responde atravessado para o outro. Mas no dia seguinte eu levanto, me dou conta, porque eu acho que quando a gente começa nesse caminho, o principal é que a gente começa a se dar conta das coisas, que antes a gente nem se dava, né? Então aí nesse momento que a gente começa a se dar conta das coisas, aí a gente no dia seguinte vai fazer um propósito mais forte, aí não vai ir só até o meio-dia, vai ir até a metade da tarde. E assim a gente vai indo até um dia que aquilo vai estar tão dentro da gente, que a gente vai ser igual a Jesus, né? Que aquilo não afetava ele. As pessoas podiam agredir, aquilo não tinha respaldo dentro dele, né? Que é isso que a gente precisa chegar lá, ter um amor incondicional tão grande e ter uma paz interior tão grande que as coisas de fora não nos afetam mais. E eu ainda vou levar um bom tempo para chegar nisso, né? Hoje a gente estava vindo e eu disse, eu já consigo me considerar discípulo, né? Eu já quero de verdade, mas apóstolo, eu estou tão longe ainda, vou ter que forçar bem mais a minha caminhada, mas não é impossível, a gente vê que tudo é viável, tudo é possível, né? Mas Jesus também disse que ele ia colocar as ovelhas dele no meio dos lobos. O que isso quer dizer? Todos nós que aqui estamos tentando aprender a ser ovelha, e ovelha é aquela que aceita, né? Que ela vai até para o marcador sem reclamar, sem dar um balido, sem nada. Por isso ele usou a imagem da ovelha. Agora no meio dos lobos, porque naquela época era realmente todo aquele outro povo que existia ali. Mas nós estamos também no meio dos lobos, de todas as coisas que no nosso dia a dia ficam nos puxando, né, para um lado ruim. E que a gente tem que estar muito atento para conseguir não ser devorado pelo lobo, vamos dizer assim, né? Mas com a paz da ovelha. E isso aí também, Jesus falou que mesmo quando nós fôssemos, vamos dizer assim, levar uma palavra para alguém e a pessoa não aceitasse, assim como os apóstolos naquela época, o que ele aconselhava? Limpem os pés, vão embora e desejem paz, né? Que é isso que a gente tem que fazer, que quando alguém não aceitar, que a gente não fique chateado, não fique com raiva, não fique injuriado com aquilo, não fique magoado porque a pessoa não nos ouviu naquilo que ela deveria. E eu aqui ouvi o seu Paulinho, uma coisa que eu achei muito interessante, eu tenho procurado lembrar na minha vida, que mágoa, ela não existe, né? Ninguém pode nos dar uma mágoa. A mágoa nós criamos dentro de nós, por vários motivos, né? Orgulho, vaidade, né? Nós criamos mágoas dentro de nós. Então ninguém pode tirar aquilo que não foi dado, só nós mesmos podemos tirar isso de dentro de nós. Só que a mágoa, ela traz tantos malefícios que se a gente lembrar disso, a gente não vai querer ter mágoa dentro de nós. Porque a mágoa, ela vai nos trazer doenças físicas, porque a gente vai somatizando todas aquelas energias densas e pesadas que a mágoa deixa, e vai trazer doenças espirituais, atrair às vezes até obsessões. Por quê? Porque a gente cria um campo tão pesado à nossa volta que não vamos atrair anjos, né? Vamos atrair aqueles que vibram na mesma frequência. Então a gente tem que ir pensando sobre isso também. Não vamos criar mágoas, né? Não vamos deixar que elas fiquem com a gente. Se elas já existirem, vamos ir trabalhando para que elas possam ir indo embora, né? Agora eu vou dar uma atropeladinha aqui, vou lembrar só do Paulo também, que foi um apóstolo muito importante e que não foi um apóstolo da época do Cristo, né? Ele foi depois. Mas assim, para a gente ver como é importante, o Cristo não renegou Paulo porque ele foi aferrado contra o cristianismo, né? Todos nós sabemos aqui que Paulo era um doutor da lei, ele mandou apedrejar muita gente, mandou não sei o quê. Por quê? Porque ele acreditava naquilo que ele realmente professava.
mas o Cristo sabia que assim como ele acreditava fielmente naquilo e lutava por aquilo, ele iria também, quando compreendesse a verdade, compreendesse os ensinamentos do Cristo, ele também iria defender esses ensinamentos com a mesma paixão. Né? Então, todos nós aqui, assim como Paulo, estamos convidados a trilhar o caminho de Damasco, vamos dizer assim, e fazer a nossa ressurreição, compreendendo todos esses outros ensinamentos. Tá? E assim, um último lembrete dele, tá? Paulo, ele escreveu cartas, porque na época dele não era como na nossa, que a gente pega o celular e está se comunicando com quem está lá do outro lado do mundo, né? Para nós, mais fácil ainda. Paulo escrevia cartas porque assim ele conseguia chegar a distâncias maiores. Né? Então, o outro ensinamento, nós não precisamos estar presentes para desenvolver a nossa missão, vamos dizer assim. O que é importante é que nós possamos ensinar pelos nossos exemplos. Então, olha a responsabilidade que nós temos, né, para conosco mesmo e para aqueles que estão à nossa volta. Porque nós ensinamos através do exemplo. Tá? Nosso tempo está encerrado. Eu espero que tenha ficado assim uma breve noção de tudo isso e que a gente possa, vamos dizer, aceitar esse chamamento para nos tornarmos apóstolos.